Olá, no ar mais uma edição do Sala de Entrevistas. E hoje o programa vai abordar um tema que, olha, muita gente aqui na região se apaixona por esse tema. O tema em si, ele geralmente está na boca do povo, seja nos momentos bons, nos momentos ruins. A verdade é que o Criciúma Esporte Clube é, sem sombra de dúvidas, o assunto mais comentado da cidade. O falecido e saudoso jornalista esportivo Milioli Neto uma vez disse que o presidente e o técnico do Criciúma, as suas ações repercutem muito mais em que uma ação do prefeito, vamos supor assim, trabalhar com o Criciúma de fato acaba mexendo com a emoção. E se o futebol é paixão mesmo, quem sustenta e quem leva essa paixão são os torcedores. Porque o torcedor, ele acaba enchendo o estádio, empurrando o time, chorando, se alegrando. Muitos jornalistas esportivos dizem que o torcedor é passional, e é verdade. E é justamente a história do torcedor do Criciúma que nós vamos retratar aqui no programa hoje. Porque recentemente, um gaúcho, radicado em Criciúma desde 2011, jornalista esportivo que cobre a torcida do Criciúma e também o Criciúma Esporte Clube numa das rádios de maior audiência em Santa Catarina, que é a Rádio Eldorado, acabou tendo a ideia de escrever algo sobre a torcida tricolor. E eu tenho a honra de receber aqui no Sala de Entrevistas o meu amigo jornalista J. Éder, a quem eu cumprimento. Jota, obrigado por ter vindo aqui, cara. Opa, para mim é uma satisfação, né, Bebel? Você sabe que você é um amigo e um colega muito querido, né? Não só de minha parte, mas de todos. E é uma honra também estar aqui já pela segunda vez, né? Já tinha vindo outra vez aqui também. No Esporte em Questão. Exatamente. E agradecer a Rádio Eldorado porque não colocou empecilho nenhum para você vir aqui. Não coloca. A Rádio Eldorado tem uma relação muito legal com todos os órgãos de comunicação. Afinal de contas, somos colegas concorrentes, né, com algumas emissoras, claro, no seu segmento, pela audiência, mas jamais inimigos. Ô Jota, quando tu começou a tua carreira, tu sempre trabalhou com esportes no jornalismo? Sempre. Comecei pelo esporte, eu comecei com 18 anos de idade e comecei de uma forma até inusitada. Foi na minha cidade natal, em Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. Eu comecei com 18 anos, eu era colaborador do jornal, comecei em jornal, e assistindo aos jogos do futebol amador da minha cidade, profissional, equipes que disputavam segunda divisão do futebol gaúcho, eu fazia textos, né? Sempre gostei de jogar futebol na rua, com os amigos, com o meu irmão, jogava futebol de mesa também, né? Futebol de mesa? Futebol de mesa, futebol de botão. Ah, futebol de botão? O botão, jogava botão. Lá no Rio Grande do Sul, futebol de mesa? De tudo um pouco. Dependendo da região, fala de um jeito, fala de outro. É tipo Pacal, Pebolim? Também. Então é o seguinte, eu jogava futebol de botão, escrevia, né, sobre jogos imaginários, jogava ali com meu irmão, às vezes dava briga, então a gente jogava sozinho, fazia o jogo do jeito que eu queria. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Tu fazia uma reportagem, uma matéria sobre um jogo de futebol de botão do seu irmão. Exatamente. Essa brincadeira é uma brincadeira de criança, né? De adolescente, enfim, tinha coisa de 14, 15 anos. E foi assim que começou, né? Eu comecei a escrever e antes de começar a escrever a história desses jogos de futebol de botão, eu comecei a ler a revista Placar desde 12 anos de idade. Escutava rádio, né? O meu pai ia trabalhar, eu ficava com o rádio dele ouvindo o dia todo música, os programas esportivos, ao meio-dia principalmente, ou final de tarde. Qual era o programa qual a rádio que tu acompanhava? A Gaúcha? Naquele tempo tinha muito poucas rádios, assim, então as rádios de Porto Alegre, por exemplo, entravam muito fortemente no interior, né? Rádio Guaíba era muito forte naquela época. Guaíba era fortíssima, né? Guaíba era fortíssima nos anos 70, né? Depois a Gaúcha nos anos 80 que deu uma equilibrada e passou e sumiu lá na frente também, né? Então inverteu a situação. Então ouvindo o rádio, lendo o Placar, lendo o jornal, a página esportiva, eu fui gostando daquilo e querendo escrever também como eles escreviam. Eu narrava os jogos de futebol de botão. E depois ainda escrevia as reportagens. Tu ia jogando e narrando? Jogando e narrando. E depois ainda escrevia a reportagem, fazia o desenho, desenhava os jogadores, uma cena imaginária assim, de um jogo. Vendo as fotos da Placar, eu queria reproduzir aquelas fotos, pintava com lápis de cor e escrevia à mão.
Aí depois de um certo tempo o meu pai comprou uma máquina de escrever, aí o negócio foi crescendo, foi ficando profissional, digamos assim, né? Uma Olivetti, não? É uma Olivetti vermelhinha. Então aí eu já escrevi o texto com a máquina, eu já frequentava o trabalho do meu pai na cooperativa dos ferroviários, lá em Cruz Alta, e eu brincava com as máquinas lá, quando o pessoal me deixava, quando não estavam usando para não atrapalhar. Eu não tinha uma máquina sobrando, eu pegava uma máquina e saía batendo. Então eu aprendi a bater dedógrafo, né, e não datilógrafo. Então, os indicadores em riste? Até hoje. É até hoje assim? Até hoje assim. Né? Depois não teve como mudar, é um vício, né? Acaba sendo um vício, tu digitar daquela forma e depois vai mudar é difícil. Mas um negócio que eu acho legal, acompanhando a tua carreira, é que assim, ó, eu já vi, eu sei que você trabalhou no interior, depois você foi para a capital, você tem um currículo extenso, depois daqui a pouco você vai falar, você esteve em Chapecó, enfim, mas não importa, você acabou se atualizando, você tem um blog, você é muito ativo nas redes sociais, isso é fundamental para um jornalista estar a par e saber utilizar as ferramentas cotidianas? Hoje é fundamental, né? Eu acho que dificilmente você tem um jornalista ou um radialista, né? Mas são raros os casos, um ou outro que às vezes resiste, né, em aceitar as modernidades, em usar essas ferramentas que hoje elas são fundamentais para você divulgar o seu trabalho, divulgar aquilo que você faz, tornar mais público ainda do que a gente já torna nos nossos veículos de comunicação, né? Então, aquilo se amplia, né? Uma forma de ampliar ainda mais o trabalho que a gente faz e antecipar também muita coisa, né? Porque a gente publica muita coisa antecipado. Vai trabalhar num jogo de futebol, você convida o pessoal para ouvir. Então, antes do evento, você vai lá na rede social, estaremos lá em tal lugar, cobrindo isso, aquilo. Então, é uma forma também de chamar e lembrar as pessoas, né? Que aquilo vai acontecer e que nós estaremos presentes nesse evento. Eu acho que hoje é fundamental. O teu blog, que trata das coisas do Criciúma, de certa forma, serviu de inspiração para o livro. Claro que o Jota, ele veio aqui falar do livro dele, Os Carvoeiros, daqui a pouco a gente fala sobre o livro. Mas ele acabou te inspirando, Jota? Ou a ideia do livro já veio antes do blog? Não, a ideia do livro veio... Eles vieram mais ou menos no mesmo período, né? Eu já há algum tempo tinha intenção de fazer o blog, desde fevereiro do ano passado estou fazendo esse blog, mas o livro veio antes, a ideia do livro veio por volta de 2015, e o blog mais ou menos parecido, 2015 para 2016 ali, e o livro, em 2015 eu já tinha uma certa quilometragem, digamos assim, cobrindo a movimentação da torcida pela Rádio Eldorado, né, o repórter da galera, então já tinha acumulado várias histórias, muitas e muitas fotos, milhares de fotos, porque eu sempre gostei muito de fazer fotos também, de bater fotos, né? Então, inclusive quando eu comecei a minha carreira no jornal Diário Serrano, lá em Cruz Alta, determinadas vezes os fotógrafos do jornal não conseguiam ir aos eventos e às vezes não estavam muito afim de ir nos eventos também, né, do futebol amador, da segunda divisão, enfim. Aí eu comecei a aprender a recolher informações com eles, como se manejava, se operava a máquina fotográfica, né? Aquele negócio de fazer a abertura, a velocidade, o foco, enfim, trocar o filme, né, quando o filme termina, aquelas operações mais antigas, né, que se fazia. E quando eu aprendi isso, os fotógrafos simplesmente deixaram de ir nos jogos de futebol e esse trabalho ficou comigo. Então, muito cedo eu aprendi também a fazer fotos e tomei gosto. Sempre gostei muito de fazer fotos. Então, tem um acervo de fotos hoje aqui muito, muito extenso de jogos do Criciúma e das movimentações da torcida também na arquibancada. Legal. Você começou lá em Cruz Alta, né? Cruz Alta. E depois foi para onde? Depois, logo um ano depois que eu comecei em 78, agora em setembro deste ano faz 40 anos. 40 anos já. Setembro? Em setembro eu comemoro 40 anos. Exatamente, 40 anos de idade, né? De idade. Pois então. E 20 quando você nasceu, eu já estava começando a carreira. Legal, cara. Em setembro, dia 21 de setembro, né, de 78 eu comecei. Aí, em outubro de 79, um ano depois, eu fui convidado para fazer parte da equipe de fundação de um jornal em Chapecó, o Diário da Manhã, que era daqueles jornais grandes, né, o Standard, que se chamava. Como é que abordava lá? Porque a Chapecoense não era nem sombra do que é hoje. Não, a Chapecoense 79, a Chapecoense tinha sido campeã estadual em 77, quantos anos foi? 3 anos depois da sua fundação, 78 tinha sido campeã, mas no tapetão parece que houve uma manobra lá, no tapetão na época, e o título acabou com o Joinville. Aí em 79 eu peguei a pior fase, eu acho que da vida da Chapecoense, 79 e 80.
Muito ruim mesmo, não conseguia. Quando empatava um jogo era feriado na cidade. Campeonato estadual, Campeonato Brasileiro, aquele Campeonato Brasileiro de 96 clubes, aquele super inchado. Onde a Arena vai mal, um time nacional? De 1979, eu estava chegando lá em Chapecó naquela época. Legal, cara. Mas você fez Jornal do Almoço, RBS fiz, em Porto Alegre? Depois eu voltei para Cruz Alta, depois de 1 ano e meio em Chapecó, e o Gastão de Bois, que é falecido, radialista, trabalhava em Chapecó naquela época, queria que eu trabalhasse na Rádio Índio Condá, naquela época chamava Rádio Índio Condá, hoje é Super Condá. Super Condá, é. O Gastão era o chefe de esporte, era o narrador, queria muito que eu trabalhasse como repórter. Eu cheguei a fazer uns 2 jogos amistosos lá no começo de 81, mas eu não gostava de fazer rádio naquela época, eu gostava de ouvir, eu ouvia todos os dias. Eu não gostava de fazer, eu gostava muito de escrever, eu não queria parar de escrever. Aí eu voltei para minha cidade, eu fugi do Gastão, porque o Gastão queria que eu ficasse lá. E eu peguei a minha carteira e visitar a família e não voltei mais. Uhum. Então eu fugi do Gastão, porque se eu deixasse ele conversar comigo, ele ia me convencer a permanecer lá e eu não queria. Então eu queria voltar para casa, queria continuar escrevendo em jornal, voltei para o mesmo jornal. Aí depois, em 84, eu comecei a fazer rádio. E em 86, já com 2 anos de rádio, me apresentaram na televisão, na RBS. Eu fiz um teste lá que eu duvido que alguém tenha feito em televisão na história da televisão brasileira. Por quê? Te botaram no ar já? Numa fria. O coordenador me colocou na bancada, na mesa ali. Certo. Uma câmera na frente, um microfone, comecei aqui. Para todo o Rio Grande do Sul? Não, era teste. Ah, um teste. Era um teste. Perfeito. Aí ele disse assim, me dá um texto aí de futebol. Digo, como assim? Posso escrever? Não, elabora aí na cabeça aí rapidamente, faça. Aí eu tinha facilidade, elaborei, né? Era narrador de futebol, tinha facilidade para fazer o improviso. Aí elaborei 2, 3 frases e fiz o teste. E dei o texto, olhando na câmera, né? O Guarani joga amanhã à tarde, aquele tipo de coisa. Aí ele pediu um outro texto sobre agricultura. Eita! E aí era uma região agrícola, a gente ouvia muito falar dos produtos agrícolas ali. Também fiz um texto lá, fictício. E para finalizar, naquela época eu trabalhava em rádio, jornal e num banco. Trabalhava de manhã no jornal, à tarde no banco, no meio-dia às 6. Que banco era? Era o Banco Sul Brasileiro, que depois virou Meridional. Houve uma intervenção e hoje ele é o Santander, esse aí. Então ele foi mudando de nome, é o Santander hoje. Então, o Banco Real, depois foi adquirido e tal. Aí ele pediu para fazer um texto sobre o banco, a intervenção no banco. Naquela época tinha dado a intervenção no Banco Sul Brasileiro. Aí ficou uma barbada, porque eu estava por dentro daquele assunto também. Fiz os 3 textos assim, o teste sentado na bancada de improviso. E aí eu perguntei como é que foi, ele disse, não, muito bom e tal. A resposta é amanhã. Aí no outro dia ele me ligou e disse, tá aprovado. Vem. Quer vir? E eu no banco, ganhando bem no banco, ganhando no jornal, ganhando na rádio. Aí eu saí do banco, saí do jornal e fiquei na rádio e fui para a televisão. Aí eu trabalhei 6 anos em Cruz Alta, 4 em Santa Rosa, onde eu virei coordenador de jornalismo. Aí fiquei por 13 anos coordenador de jornalismo, né, dos 19 que eu trabalhei na RBS. E teve uma época que eu fui para Porto Alegre também, em 1990, e eu não quis ficar lá porque eu não queria, eu achava que não era o meu momento, mas eles já achavam que era o meu momento, eu estava realmente muito bem, né, já tinha uma boa experiência, e eu preferi retornar, depois de 2 meses, eu preferi retornar para o interior, e o diretor tentou me convencer, disse que seria melhor daquela maneira, e depois de mais 1 ano e pouco ele me propôs a chefia de jornalismo, aí eu não pude negar, né? Bom, se eu negar essa, ele me... Tô fora. Ele me dá um cartão vermelho. E aí eu virei coordenador de jornalismo e permaneci por mais 13 anos na emissora, depois trabalhando também lá em Pelotas, em Rio Grande, no sul do Rio Grande lá. Até chegar em Criciúma. Até chegar em Criciúma, no final de 2010 eu encerrei, achava que já tinha encerrado o ciclo, né, digamos assim, no Rio Grande do Sul, já tinha saído da RBS, já tinha trabalhado noutra emissora de televisão também, a TV Pampa, que era uma rede também tipo RBS, mas com menos emissoras. A RBS tinha Porto Alegre mais 11 emissoras no interior, e a Pampa tinha Porto Alegre mais 3 no interior. Era uma rede menor. Menor, né, reproduzia... Mas tem um nome de bastante peso, né, no Rio Grande do Sul. Sim, a Pampa, ela reproduzia, quando eu entrei, ela reproduzia a TV Record, certo. E depois ela passou para a TV... Não foi Bandeirantes? Rede TV. Ah, não. Rede TV. Rede TV. Atualmente parece que é Rede TV ainda. Legal. Bom, mas daqui a pouco, depois do intervalo, o Jota vai falar desse novo trabalho dele, essa obra dele, uma obra literária
que retrata a história do torcedor do Criciúma. Será que é a história do torcedor do Criciúma? Fala dos momentos atuais. Daqui a pouco ele conta pra gente como é que surgiu a ideia e também fala mais sobre o livro Os Carvoeiros, lançado recentemente aqui na nossa região. Voltaremos na sequência. Estamos de volta com Sala de Entrevistas. Hoje meu convidado, jornalista esportivo J. Éder, o repórter da galera da Rádio Eldorado. Cara, eu sei que tu narra. Quando eu fui plantão, eu tive uma passagem rápida na Eldorado como plantão, foram alguns meses. Aquele intervalo que o Denis saiu da emissora 2013. E depois voltou. Foi 2013, eu falei. Foi, 2013. Eu não me lembro se tu falou o ano. 2013, né? Isso, né? Que o senhor estava na Série A já. Quando voltou pra Série A. E eu lembro, cara, que você narrou um jogo, Criciúma e Náutico, eu tava no plantão, que o senhor tava numa fase ruim, com Vadão, né? Isso. E aí metemos 3 no Náutico aqui, a galera começou, deixa o J. Éder narrando, que ele sabe como é que é o torcedor, né? O torcedor é pé quente e tal. Eu sei que você já foi repórter, apresentador de jornal, narrador esportivo no rádio e repórter da galera. Foi a primeira experiência? Foi a primeira experiência e ela surgiu da seguinte forma. Quando eu cheguei aqui em 2011, em janeiro, a Rádio Eldorado já tinha uma equipe completa e com ótimos profissionais em cada posição, digamos assim. Tinha Dante Maru Lima na narração, tinha Gilberto Custódio nos comentários, o Aldo Bonissoni, né, falecido. Aldo Bonissoni. Logo depois entrou o Reginaldo no mesmo ano. Aí na reportagem tinha e tem ainda o Márcio Cardoso, o Zildomar Schlemper, o Enio Bis naquela época trabalhava também. Então era uma equipe muito qualificada, assim, de pessoas experientes, profissionais de qualidade e experientes. Aí eu fiquei pensando, onde é que eu vou entrar aqui? Né? Vou entrar onde? E aí não teve jeito, né? Uma vez ou outra narrei um jogo. E aí, quando o Criciúma decidiu o primeiro turno do Campeonato Estadual de 2011 contra o Figueirense, lá em Florianópolis, e ganhou. Gol do Mica? Gol do Mica de falta, um golaço de falta. E aí eu era coordenador da equipe naquela época, de jornalismo e esportes. Fiquei por 1 ano e meio, começo de 2011 até metade de 2012. Então eu tomei a iniciativa de ir para a avenida, lá em frente à rodoviária, com o telefone celular, cobrir a festa da torcida. Foi uma festa bonita, todo mundo foi para lá, buzina para cá e para lá. Parecia um título mesmo, né? Era o título só do primeiro turno, mas a torcida já vinha, acho que meio sofrida com rebaixamentos ali de Série C, essas coisas, né? Quase caiu para a Série D. Então aquela festa ali foi legal e eu fui lá para ver de perto e fiz umas intervenções no ar, no apito final, né? Que naquela época o Denis apresentava, e ali eu tive o primeiro contato, assim, no meio da torcida, né? Mas aquilo passou, aí depois veio a decisão do campeonato e eu digo, vou fazer a galera ali, que não tinha ninguém para fazer, já tinha sido feito outras vezes na rádio, mas naquele momento não tinha ninguém para fazer, e eu fiz, o Enio Bis tinha saído, que era quem deveria fazer, aí eu fiz nas 2 finais do Campeonato Catarinense 2011, e depois do campeonato estadual também eu parei, não fiz mais. Aí voltei a fazer nos jogos decisivos por volta de setembro de 2011, contra a Ponte Preta e Portuguesa, que eram os primeiros colocados do campeonato, e o Criciúma, se ganhasse os 2 jogos, dava um salto bom e ia brigar nas últimas rodadas para subir para a Série A. Mas empatou os 2 jogos e aí, né, patinou, ficou distante, não conseguiu. Aí no outro ano, 2012, eu segui fazendo esse trabalho de repórter da galera, porque eu não sabia que ia encontrar, enfim, era meio... Eu tinha um certo temor, assim, de ficar no meio dos torcedores, porque sabe que ali rola muita emoção, né? Sim. E muito xingamento, e o time não ganha, aí sobra para todo mundo. Mas eu fui muito bem recebido, né, desde o começo, não houve nenhum problema, nunca tive nenhum problema. Teve um percalço assim? Uma vez ou outra, um chega e diz vocês são culpados disso, culpados daquilo, né, pelas opiniões que a própria rádio emite, o time não ganha, enfim, mas normal, quer dizer, não tem ofensas assim, né, de chamar de FDP, de essas coisas assim, nada. Pro lado pessoal nunca foi? Não, pro lado pessoal nunca, né, e a única coisa também, assim, que o pessoal às vezes acusa, tu é torcedor do time tal lá no Rio Grande do Sul. Tipo, tu é colorado, tu é gremista. Se eu nasci no Rio Grande do Sul, eu vim pra cá com 50 anos de idade, eu vou torcer pra quem? Né? Torcer por tudo. Quer dizer, eu já cheguei aqui com um time
né, do coração, um time de infância, o time que eu torcia. Mas quando eu estou trabalhando, não tem time. Eu estou trabalhando, narrei jogos do meu time, ou contra o meu time lá, fazia o trabalho como se nada tivesse acontecendo. Então, mas normal, isso aí não ofende, não agride a gente. Então, diante desse bom tratamento, digamos assim, que eu recebi, eu fui ficando. 2012 explodiu aquela campanha de acesso, quase foi campeão brasileiro de novo. E aí surgiram muitas fotos, muitas histórias, muita alegria, né? E aí se consolidou de vez, o Repórter da Galera veio para ficar, a rádio continuou praticamente com a mesma equipe e eu fui ficando e coletando histórias ali. E ali surgiu o Carvoeiros? O Carvoeiros surgiu, ali já estava coletando histórias, mas o Carvoeiros mesmo, a decisão de fazer o livro, foi a partir de 2015, por volta de 2015. Quando já na Série B de volta. Na Série B de volta, porque eu olhei para trás e vi que já tinha acumulado muitas histórias legais, histórias tristes, alegres, é um casamento, né? Tu torcer para um time de futebol é um casamento, tem alegria e tem tristeza, mas tu tá junto sempre. Só não tem divórcio, né? Eu nunca vi o cara separar do time. Não, é muito difícil, né? Mudar de time assim, eu já vi, mas é muito, muito raro, né? Então eu considero um casamento. E essa paixão, né, que eu já tinha visto lá em Pelotas, né, por time de futebol do Brasil, do Pelotas, enfim, eu já tinha escrito um livro lá também, né, sobre a história do Brapel, e o livro Carvoeiros surgiu por volta de 2015, não tinha esse nome ainda, ele foi surgindo aí no ano passado, acho que surgiu esse nome, né, me ocorreu esse nome porque é o time da Terra do Carvão, é o time da banda Carvoeira, é o time carvoeiro pra lá, carvoeiro pra cá, então... E a torcida gosta de ser chamada assim? Gosta. Né? Ficou meio óbvio, então, digamos assim, um livro sobre o comportamento da torcida, né, mostrando algumas figuras mais salientes da arquibancada, e Carvoeiros acho que ficou muito bem adequado. E essa foto maravilhosa aí? Essa foto foi tirada em 2012, você devia estar no plantão na Rádio Eldorado. 2013, não, 2013. Dezembro de 2013 contra o São Paulo. Era uma das últimas rodadas da Série A. Eu entrei no Eldorado, estreiei no jogo contra o Santos, muito rouco. Era começo do campeonato, segunda rodada, parece. Segunda ou terceira. Primeira era o Bahia. Foi o Bahia. E saí na antevéspera do jogo contra o Botafogo, que foi o derradeiro. Esse aí, o jogo contra o São Paulo, 1-0, gol de Wellington Paulista de pênalti. Eu tava batendo a foto da arquibancada, dentro do campo não dá pra bater foto, né? Mas da arquibancada eu batia com a tela objetiva, e eu batia a cobrança do pênalti, e aí saiu o gol, virei a câmera pra arquibancada pra pegar a vibração, a galera com os braços erguidos, vibrando, né? E tu pegou esse cara? E aí peguei esse rapaz. Quem é esse cidadão aí? Esse rapaz aí é o João de Bortoli. Eu vi você procurando ele nas redes sociais. Isso, e achei em 2 horas. Facebook. Incrível, sociais, né? É impressionante. Em 2 horas eu tinha a resposta, ele mora em Porto Alegre. Ele é daqui, mas mora em Porto Alegre. Ele esteve no lançamento. Apresentei ele, peguei esse cachecol dele, fiz o gesto lá, né? Eu vi a foto. Pra brincar, né, com o pessoal. Mas ficou perfeito. E aí eu convidei ele, ficou emocionadíssimo, assim, né, quando soube que ia sair a foto no livro. Aí eu disse pra ele, não vai só sair a foto no livro. É a capa, a capa do livro. Aí ele quase desmaiou, né? Essa foto é tua, Éder? Essa foto é minha. Todas as fotos que estão aqui são minhas. Todas, são 220 fotos, aquele caderno de fotos que tem lá no final. Finalzinho. Né, a gente pode... Daqui a pouco dá uma folhada daqui aqui, que eu mostro aqui dá uma folhada, mostra ali para a câmera, então. No final tem um caderno de fotos com 220 fotos. Cada foto tem mais de uma pessoa, significa que nós temos aí para mais de 1000 pessoas aparecendo aí nessas imagens, né? Mas não é só a foto, o livro, né, Jota? Não, são 116 páginas de texto. E o que tu conta nesses textos aqui? 32 de fotos. Eu conto as histórias que eu vi. São só histórias que eu vi. Ninguém me contou nada, né? Não são histórias antes do período de eu vir para cá, de eu ter vindo para cá. Então são histórias de 2011 para cá. Tudo que eu vi acontecer na arquibancada, no pátio e no entorno do estádio. E tem umas histórias de alguns outros estados pelo país, porque a gente viaja também com o Criciúma, né, como setorista, e eu sempre que tenho acesso ao setor onde está a torcida do Criciúma fora daqui, eu também vou lá, ouço a galera, tiro foto. Então eu tive sempre essa proximidade, né, desde o começo, e decidi escrever até para homenagear algumas figuras que estão aí no começo das fotos, aí você vai ver. Tem aí a dona Ivone, a Delurdes. Mas são figuras carimbadas, aí, né? Figuras que estavam lá e que ninguém conhecia, assim, muito... folclóricas. E aí eu fui divulgando, insistindo em divulgar o Homem da Sombrinha, o Homem dos Cartazes. Tem o Zorro aqui, não?
O Zorro tá aí. O Zorro tá aí. Eu nunca mais vi o Zorro, O Zorro nunca mais apareceu, soube que ele... às vezes acontecem algumas situações que o pessoal deixa de ir ao estádio, cada um tem o seu motivo. Tem os seus motivos, né? Exatamente. E eu faz bastante tempo que não vejo o Zorro lá, realmente. Carvoeiros por J. Éder. Apaixonados pelo Tigre. Ah, é? É. Você cobriu uma das torcidas, eu não vou citar aqui grandes clubes, o Inter, Grêmio, Flamengo, a gente sabe que são torcidas que, dispensa comentários, mas você cobriu, por exemplo, Brasil de Pelotas. Torcer para time pro Flamengo, pro Grêmio, pro Inter, estão sempre ganhando título, fácil. Aí é fácil. Brasil de Pelotas, Criciúma, são torcidas diferenciadas mesmo, apaixonadas? São. O Brasil tem muito nome lá no Rio Grande do Sul por causa da sua torcida. E não tanto pelo time. Claro que o time, né, quando ganhou títulos de Copas lá do Rio Grande do Sul, o Brasil tem um título estadual, mas em 1911, aí ninguém era nascido, né, as pessoas de hoje. 107 anos. Então, mas o Brasil, ele alavancou mesmo em 85, quando ele, no Campeonato Brasileiro. Sim. Naquela época não tinha Série A, Série B, era tudo uma coisa só. O Brasil chegou em terceiro lugar. Brasileirão? O Brasil eliminou... Acho que eliminou o Flamengo, não foi? Eliminou o Flamengo de Zico. De Adílio, Nunes, Lico. Aquele rolo compressor do Flamengo. Aquela gente toda que fazia um Flamengo fortíssimo. O Brasil ganhou do Flamengo no Bento Freitas por 2-0, foi lá no Maracanã e... Me lembro se empatou, perdeu de 1-0. Eu sei que ele eliminou o Flamengo daquele campeonato. E chegou na semifinal contra o Bangu, aí foi eliminado pelo Bangu, e o Bangu foi para a final contra o Curitiba, que havia eliminado o Atlético Mineiro. E deu coxa, não Deu foi? Coxa nos pênaltis. Deu coxa nos Então pênaltis. O Brasil de Pelotas poderia ter chegado numa final de Campeonato Brasileiro. Imagina, Série A. Então o Brasil teve um degrau da final do Brasileiro. Então foi terceiro colocado. Aquilo ali, então, anos 80... Foi uma loucura. Explodiu no Rio Grande do Sul, a torcida se mobilizava, ia tudo que é estádio no interior, viagem em Pelotas, a mais próxima é Rio Grande 50 quilômetros, depois Santa Maria 300, Porto Alegre 250, então são viagens significativas, né? E a galera sempre... Como é que é para você, Jota? Porque é o seguinte, um jornalista para escrever o livro Carvoeiros, obviamente você não é um cidadão aqui você chegou em 2011, pouco tempo que você está na cidade, mas você viu algo diferente. E você vivenciou um momento mágico do clube. Foi a ascensão para a Série A, aquele ano 2013 com o título estadual. Isso. Foi um negócio mágico para o torcedor do Criciúma que estava há muito tempo sofrendo. Foi Como mágico. É que você... foi mágico aquele título de 2013, porque a cidade parou na segunda-feira de manhã. Eu lembro disso. Impressionante. Eu lembro. Né? Então... Eu fui cobrir esse jogo em Chapecó por uma outra emissora de TV que eu trabalhava. Fiquei impressionado quando cheguei segunda tarde na cidade. Viajei a noite inteira de volta naquele jogo. Cheguei aqui 6 horas da manhã, 8 horas já estava no estádio lá para cobrir aquela festa. A cidade simplesmente parou. Mas a minha pergunta é, como é que você faz uma relação e como é que você sente... Você, em 2013, captando fotos... E para fazer o livro Carvoeiros, e hoje você vê a torcida meio chateada, desacreditada, vem há muito tempo apanhando. Como é que você sente quando chega ao estádio e vê ele vazio? Eu considero assim, e recupero uma frase que o Argel, que era técnico até agora há pouco, dizia: o futebol é como água do mar, né? Vai e vem. Então... Argel Fuchs, exatamente. Ele tem cada frase maravilhosa. E uma dessas é essa aí, né? É como água do mar, vai e vem. Uma hora você tá por cima, outra hora tá por baixo. Não vai ficar a vida inteira em cima, nem a vida inteira embaixo. Às vezes tá mais ou menos no meio. Enfim, futebol tem fases, né? O Criciúma tá na fase em que rema e não avança muito. Essa é a relação que eu faço. Mas eu acho que o torcedor tem que continuar acreditando, porque assim como já ganhou a Copa do Brasil, estaduais, Série C, Série B, daqui a pouco pode ganhar um outro título aí. O Criciúma não vai passar o resto da vida toda agora sem ganhar nada. Claro. Uma hora ou outra vai ressurgir, né? Tá bom. Jota, vamos fazer o seguinte, o lançamento do teu livro já ocorreu, foi no último dia 9, se não me falha a memória. Teve um lançamento dia 4, que foi o dia do meu aniversário, que foi uma felicidade tremenda para mim. Lá no Nações Shopping, Nações Shopping, e dia 9 a gente também fez o lançamento com uma sessão de autógrafos na Livraria Fátima, e ele continua à venda na Fátima, na loja Tigre Maníacos, do estádio Heriberto Wilson. Então acho que é um belo presente. Mas e o pessoal da internet, ele consegue te achar no Facebook? Dá para... Acha, facilmente. E consegue comprar o livro pelo Face também? Não, ele compra com a livraria. Só na livraria? A livraria eles fazem contato com a livraria, que eles mandam pelo correio para qualquer parte do país aí, ótimo. Talvez até para o exterior. Tá bom. Quantos exemplares saiu? Nós fizemos, para começar e sentir a temperatura, 1.500 exemplares. 1.500. E a gráfica está
tá de olho lá para de repente fazer mais na medida em que for avançando a venda aí. Eu preciso valorizar o pessoal que te ajudou a realizar, tirar esse sonho. Empresários, 9 empresários. A Lianda do Guedes, né? Guedes. Carvão Mineral, que é o CSS, creio eu. Isso, Coronel Cabral foi decisivo. Quem mais aqui? DS Pneus, Millennium. Isso. A empresa Salvaro, a URC, que é uma... A Unidade Radiológica. Isso, o Novo Posto. Isso aqui nosso, é Nosso Posto. Nosso Super Esporte é uma empresa de organização de competições de futsal, que é do meu irmão lá em Camboriú. Certo. Que ajudou também. E o Hotel Zata. E o Hotel Zata, que está sempre presente conosco. O Zata gosta muito do time. Legal, cara. Obrigado. Jota, obrigado por ter vindo aqui. E Livraria Fátima está vendo o livro. Isso, e na loja Tigre Maníacos também. Na Tigre Maníacos, no estádio Heriberto Wilson. Isso, esse exemplar vai ficar aqui para você e sua equipe, para que vocês também. Mas só vou aceitar se tu dedicar, autografar ele, porque é uma obra, eu gosto muito de ler, ainda mais coisa do Criciúma. Carvoeiros, está aqui, eu recomendo, livro do meu amigo jornalista J. Éder, está aqui na tela, para você que gosta do Criciúma, das coisas do Criciúma, e para quem gosta de futebol também. É isso aí. Tem um pouco de futebol, um pouco de torcida, paixão, enfim, é essa relação aí. Obrigado. Obrigado pelo convite. E até a próxima. Um abraço a todos. No próximo livro, quem sabe, já tem alguma coisa maquinando aí? Já saiu o embrião do Carvoeiros 2. Ah, é? Já comecei a maquinar, a cabeça já está trabalhando, já tem algumas histórias. A do Zé Carlos, aquela é uma. A do Zé vai sair? A do Zé é uma. E eu quero fazer diferente dessa vez, né? Eu quero dar mais espaço para os torcedores contarem as suas histórias também. Então, não só aquilo que eu vi ou que eu for ver daqui para frente, mas histórias que o torcedor tem e viveu, né? Para ficar um pouco diferente, para não ficar igual ao primeiro aí. O Carvoeiros 2 já foi lançado a sementinha. Tá bom. Não sei para quando, mas já tá lançado. Mas vai sair. Carvoeiros do J. Éder, na Fátima e na loja Tigre Maníacos, e nós voltaremos na semana que vem. Tchau.